Porque o Papa Nicolau, ele é um exame de rastreamento. Ele consegue pegar uma lesão antes dela virar câncer. Então, ele é muito... Agora tem alguma coisa já mudando, mas assim, o Papa Nicolau, ele é um rastreamento para câncer de colo de útero. Então, você pega uma lesão antes de virar câncer. Sensacional. Sim. Doutora Gabriela Santos é ginecologista e mastologista formada pela USP e referência em rastreamento e tratamento do câncer de mama. Até 70% das pessoas vai ter contato com pelo menos um tipo desse vírus. E a questão do preservativo no HPV? Olha, a gente sabe que não vai 100% de proteção. Quando eu tive as primeiras aulas de genética, eu tive certeza que eu não faria genética. Sim. Mas hoje a gente tem uma ferramenta que é melhor que o Papa Nicolau, é o DNA. Olá a todos, sejam novamente muito bem-vindos aqui ao nosso 8º episódio do Triuncast. Eu sou o Dr. Thiago, sou médico urologista, host aqui do podcast. Hoje eu estou aqui com a doutora Gabriela Santos, ela que é médica ginecologista. Seja muito bem-vinda, Gabi. Obrigado pelo convite. Gabi, vamos conversar um pouquinho sobre rotina ginecológica, essas coisas, mas antes eu queria perguntar, conta um pouquinho como é que foi sua trajetória na medicina, como é que começou, por que você escolheu medicina, por que GO? A medicina eu resolvi fazer no ensino médio, né? Gostava muito já da área da saúde, né? Então eu resolvi procurar já no ensino médio. Aí eu fiz a faculdade lá na USP de Ribeirão Preto, foi um ensino maravilhoso, né? E durante a faculdade eu entrei para fazer genética. Genética? Genética, porque genética tava no auge na época, né? Então, assim, visto de fora, eu queria fazer genética, né? Então, eu entrei para fazer genética. Quando eu tive as primeiras aulas de genética, eu tive certeza que eu não faria genética. Aí eu tive que procurar outras coisas, mas tudo me interessava. Eu gostava de clínica, eu gostava de cirurgia, e aí eu faço clínica ou cirurgia? O que eu faço? Até ortópia eu gostava, ortopedia. Aí, o que uniu clínica e cirurgia? Dava pra você clinicar, operar. Sim. E atender mulheres gineco, né? Então, eu fui pra ginecologia, aí eu pensei ali por volta do 5º ano, quando a gente tem mais vivência, né, em maternidade e tal, aí foi quando eu resolvi fazer ginecologia. Bacana. E você é daqui de São Paulo? Eu sou de São Paulo. E você fez, como é que foi essa mudança de sair da capital e ir pro interior? Olha, e decidir voltar? A ida foi ótima, porque eu estava muito feliz, né? Porque tinha passado na faculdade, uma excelente faculdade. E era uma cidade que, apesar, né, tá no interior, mas é uma cidade grande, sim, né? Então, assim, tinha tudo. Não senti falta de nada. Assim, na verdade, eu fiquei muito feliz por ir para lá, né? Tenho saudade, inclusive. Né? Então, foi muito bacana morar no interior. Hoje eu moraria no interior, né? Mas, na vida, me trouxe de volta para São Paulo, né? E aí você voltou e fez residência aqui na Santa Casa, Fiz né? residência na Santa Casa. E aí foi GO e depois o R4 de mama? Foi a mastologia, foi o R4 e o R5. Na Santa Casa também. Bacana. E, entrando um pouquinho na ginecologia, o que você entende como essa importância da mulher começar essa rotina ginecológica? Qual idade começar? Eu tenho uma filha de 8 anos, né? Quando que sai do pediatra e vai pro ginecologista, né? Aí tem aquela questão, né, que pega até o ebiatra, né? Sim. O ebiatra é o pediatra, né, que cuida do adolescente, né? Existe essa especialidade do colega que eu acho muito legal. Só que acaba sendo mais prático, até as mães passam com o ginecologista a trazerem as filhas pra gente, né? E eu recebo muito. Então, começa assim, por volta de 10, 11 anos, começa a ter caráter sexual secundário, eles trazem. Mas entrar na puberdade... Entra na puberdade, tem algum sinalzinho de puberdade, a mãe já traz. Alguma chance de menstruar, a mãe já traz. Bacana. E... Então, assim, na verdade não existe uma idade fixa, né, padrão para se começar uma rotina ginecológica. Não. Você costuma atender criança do ponto de vista, assim, quando tem algum pediatra que encaminha, alguma alteração do ponto de vista? Sim, não como rotina, vem mais depois, né, da puberdade, mas às vezes tem queixas pontuais. Por exemplo, vou te encaminhar uma criança que eu acho que tá com algum tumor na mama. A gente vai olhar. Existe, é raro, câncer de mama em criança, né? O secretório, ele é bem raro, mas assim, existe. Então, você tem que olhar. Às vezes, você pega, vai ver, broto mamário. Então, assim... Tá começando a se desenvolver. Tá começando a desenvolver o broto mamário, às vezes a pessoa não sabe identificar, te encaminha como um tumor mamário, e na verdade é só o broto mamário, o começo da puberdade. Então, atendo criança, sim, mas coisas específicas.
Então, hoje o principal são mais aí adolescentes que devem começar. E acho que é importante ressaltar que não necessariamente essa adolescente precisa ter início de atividade sexual. Não, não. Já vem antes. Porque a gente observa muito, não precisa porque nunca começou, nunca teve relação. E o que esperar de uma consulta de rotina? Na primeira consulta ginecológica de uma menina aí que está começando adolescência, enfim, entrando na puberdade. A gente faz a conversa, né? Com a adolescente, com a pré-adolescente, entende as queixas, né? Faz o estadiamento puberal, o exame físico, né? Porque você tem que estadiar, né? E fazer o exame físico geral, completo, entender as condições de saúde, se ela tem alguma comorbidade e tal. Se tá para menstruar, orientar como que vai ser a menstruação. Se já menstruou, orientar, principalmente porque acontece muito imaturidade de eixo. A imaturidade de eixo, assim, você tem a menarca, a primeira menstruação. Nos primeiros 2 anos, a menstruação ela não é regular. E a gente recebe muito essas queixas. Ela tem a primeira menstruação, fica ali 6 meses sem menstruar, 1 ano sem menstruar, menstrua irregular. Então, você tem que explicar a imaturidade de eixo, às vezes tratar se isso traz um problema, né, para a qualidade de vida da paciente. Então, nesse sentido, ajuda muito. Entendi. Mas essa não regularidade na menstruação é esperado para essa idade que está começando. Geralmente demora quanto tempo para o eixo fazer essa maturação? Até 2 anos. Até 2 anos. Até 2 anos. É esperado. Então, assim, você não pode já medicar de cara. Você tem que entender se é uma imaturidade de eixo, se é uma alteração tireoidiana, o que está envolvido, ou disfunção de coagulação, que às vezes a menina nunca menstruou, nunca sangrou. Às vezes ela tem algum distúrbio de coagulação, a gente vai descobrir esse distúrbio de coagulação a partir da primeira menstruação, né? Entendi. Então, tem que pensar em tudo isso. E na maioria das vezes é irregularidade, maturidade de eixo. Entendi. E aí essa pessoa, enfim, vai crescendo, amadurecer o eixo. O exame hoje de rotina que as mulheres mais comentam é a questão do Papa Nicolau. O Papa Nicolau, ele entra na rotina, mas geralmente aí, para você fazer o Papa Nicolau, essa menina teria que já ter tido relações. Atividade sexual, exato. Que aí ele serve para rastreio do câncer de colo de útero. Isso mesmo. Então, assim, nessa faixa etária, ele não vai entrar, né? Inclusive, assim, dependendo, a gente conversa com a família, dependendo da abertura que tem, já orientar é DST, né? Sim. Eu acho que é super importante. Quanto mais informação essa pré-adolescente, se adolescente tiver, menor exposição ela vai ter, Sim. né? Menos atividade de risco ela vai ter. Então, assim, a depender da liberdade que a família dê pra gente conversar, converso também sobre DST, sobre relações sexuais, enfim. Então, isso também faz parte da consulta da adolescente. Esse trabalho, então, de adolescentes que nunca tiveram relação é mais uma questão de orientação e seguir se o eixo está começando a maturar, se o eixo está indo nessa questão E se tem normal. alguma irregularidade de sangramento, porque às vezes elas sangram de forma muito irregular e chegam a ficar anêmicas. E é muito, muito ruim, né? Tá cansada, tá indisposta, porque tá com uma irregularidade menstrual, às vezes tá sangrando demais, aí você consegue ajudar nesse sentido também. E geralmente aí o tratamento entra com anticoncepcionais. Contraceptivo, pode ser... Tem outras questões nessa fase também que tem que se pensar. A menorreia hipotalâmica, menina pode ter distúrbio alimentar, estresse, tem outras questões também, que às vezes você não precisa necessariamente medicar, mas das ferramentas é a pílula, assim, um contraceptivo. Bacana. E com relação à vacina de HPV, você tem notado que as meninas estão tomando? Estão tomando. Eu acho que isso tem sido bem orientado, espero, né, que sim. Né? A vacinação sempre oriento, né? Já na criança, né, já vem desde o pediatra orientando, né, no SUS dos 9 aos 14 anos, né? Acho que entrou para menino agora também. Para menino, meu filho já está vacinado já, 2 doses, né? Então, assim, sempre orientar a vacinar, né? A vacina, a do SUS é a quadrivalente ou a nona? A do SUS é a quadri. É a quadri. É a quadri. Porque hoje em dia eu atendo muito paciente com HPV aqui, nem sempre rola essa discussão, né? E geralmente o que a gente espera nos próximos anos é que realmente ache uma redução importante aí dos casos de HPV em homens, né? E também em mulheres. Mas o que você teria, por exemplo, para falar com relação ao HPV nas mulheres? O que você tem observado no consultório? Tem bastante, não tem? Ainda tem sim.
né? Eu acho que quando a cobertura vacinal ficar bem estendida, a gente vai ver a redução do número de casos. É o que a gente espera, né? Mas ainda tem, sim. Ainda pego Papa Nicolau alterado, colpa alterada. Geralmente a alteração que você detecta no Papa Nicolau é o quê? Lesão intraepitelial, que é aquela lesão pré-neoplásica, né? Porque o Papa Nicolau, ele é um exame de rastreamento. Ele consegue pegar uma lesão antes dela virar câncer. Então, ele é muito... Agora, a gente vai falar, acho que mais pra frente isso, né? Tem alguma coisa já mudando, mas assim, o Papa Nicolau, ele é um rastreamento para câncer de colo de útero. Então, você pega uma lesão antes de virar câncer. Sensacional. Sim. Um exame fácil de fazer, né? Um custo ali também é baixo. Então, assim, não tem como não fazer, né? Então, a maioria das pessoas faz, adere. E geralmente é anual. Então, tudo bem. Assim, o que é indicação, né? Você vai fazer... Isso é muito importante falar, porque... Tem faixa etária que às vezes as pessoas fogem um pouco da indicação, né? Ele é indicado ser feito dos 25 até os 64 anos. Tá? Mas se tiver tido relação sexual mais nova, não precisa? Então, não. A indicação é essa. Eu achei que era sempre quando começou a ter relação, teria que começar a fazer o Papa Nicolau. Às vezes eu mesma já peguei paciente que veio para fazer Papa Nicolau, 16 anos, teve uma relação sexual na vida há poucos meses. Entendeu? Não tem indicação de ser feita. Se você pensar, da exposição do HPV até ter uma doença, você pode ter aí em torno de 10 anos. Sim. Né? Então, não justifica você pegar uma adolescente e expor ela a esse exame se você não vai pegar. Sim. Né? Então, por que o Ministério indica que faça dos 25 aos 65 anos? Porque, provavelmente, ali você vai pegar. É o mais provável de você detectar. De você ter. Então, assim, você... Começaria o rastreamento dos 25 até os 65 anos, faz anual nos primeiros 2 anos. Veio normal, aí poderia estender a cada 3 anos. Essa é a indicação formal. A gente, lógico, avalia caso a caso, né? Tendo tudo normal, essa é a indicação formal. E, por exemplo, o marido foi diagnosticado com HPV. Isso muda na mulher ou não? Depende, né? O que você vai fazer? Você vai manter o rastreamento, Sim. mas hoje a gente tem uma ferramenta que é melhor que o Papa Nicolau. Que é o DNA, isso? É o DNA. Então, assim, o que a gente sabe? Que a pessoa, o HPV, né? A gente pode entrar nisso até. Sim. O HPV, ele é um vírus de transmissão sexual, contato, né? Você vai pegar ali pele e mucosa. Se você começar a sua atividade sexual, até 70% das pessoas vai ter contato com pelo menos um tipo desse vírus. Né? São 200 tipos, né? Nem todos eles vão causar câncer. Sim. Né? Você tem os mais oncogênicos que a gente... Risco, né? Os de alto risco que a gente fala. Então, a ideia hoje é você rastrear a presença desse alto risco. Por quê? O alto risco, ele vai te garantir pegar as lesões com mais sensibilidade, pegar mais lesões e bem mais tempo antes delas virarem a doença instalada. Né? Então, assim, eu acho que válido não só manter a rotina, mas introduzir. A pesquisa do DNA. A pesquisa do DNA é feita em sangue ou é feita também no Papa, tipo o Papa Nicolau, e aí você encaminha o material para análise? Para análise. A gente tem a coleta até local, né? Sim. Então, assim, é super bacana. Você pode fazer um PCR, né, do DNA, do material, ou você pode fazer a captura híbrida, que é a hibridização molecular, né? Então, você tá ali fazendo seu exame ginecológico. Você passa uma escovinha, né? Ali que você passa, colhe e encaminha para análise, no mesmo ato que você tá fazendo o Papa Nicolau. Bacana. Né? E porque assim, eu costumo falar para você, geralmente o que dá verruga não costuma causar câncer, né? Exato, baixo risco, O de baixo risco geralmente é o que causa verruga, só que eu costumo falar, geralmente eles podem andar juntos, né? Então não dá para você garantir que só tenha um subtipo do vírus. E vamos supor, a mulher veio o DNA e veio um positivo para alto risco. Muda o rastreamento? Muda, porque ela vai complementar com a colposcopia. E aí você faz a colposcopia? Você faz a colposcopia, para você, justamente, ela vai associar, né? Você tem ali um HPV de alto risco, o Papa Nicolau e a colposcopia para te ajudar a melhorar o seu diagnóstico. Entendi.
Mas assim, do ponto de vista de tratamento, não acaba não mudando muito, né? Acaba sendo Tratamento só o acaba não mudando acompanhamento muito. mais próximo realmente. Isso, porque ela não tem lesão. E aí, tendo a lesão, obviamente, aí define-se o tipo de tratamento ou depender do que foi achado. Não tem tratamento desse jeito que você falou. Depender do tipo de lesão, você vai definir o tratamento. Mas tem o tratamento vacina, Ah, sim. né? Que assim, realmente você vacinar, a vacina, ela é usada como uma profilaxia, ela é uma barreira, né? No entanto, que você faz nas crianças antes que elas tenham a exposição sexual para justamente você evitar essa transmissão e evitar a doença, né? Mas se você vacinar uma pessoa que já se expôs ao vírus, você vai conseguir uma espécie de imunidade cruzada. Sim. Então, aqueles vírus que ela já tem, eles vão diminuir o número de cópias, vão ficar até, às vezes, não detectados. Então, assim, eu falo que é um tratamento porque você consegue diminuir a atividade do vírus que a pessoa já tem e, dessa forma, prevenir lesões. Então, hoje, para a mulher, tá bem definido que veio DNA positivo, mesmo assim você vacina. Vacina. Não é só quem veio negativo. Quem veio negativo. E, na verdade, você pode indicar até a vacinação para uma pessoa que é sexualmente ativa mesmo, que ela não tenha feito a pesquisa para o DNA HPV, né? Como é que eu costumo falar, seria mais eficaz se essa vacina fosse feita antes, né? Seria. Mas isso não quer dizer que ela perca a efetividade nesses casos. De pessoas que já se expuseram. Você costuma recomendar a vacina, porque a teoria, pelo menos a nonavalente, está recomendada até 45 anos, até né? 45 anos. Você costuma fazer para mais velho? Depende do caso. Se eu sei que é uma pessoa que tem uma vida sexual ativa, que não tem um parceiro fixo, ou pessoa que tem imunocomprometida, então vale sim. Nesses casos, ela vai precisar de uma receita médica. Ela não pode chegar num lugar e querer tomar, né? Mas eu faço. Eu geralmente indico também. Indico sim. Acho válido. E com relação ao... Hoje, a principal causa ainda é o HPV. É o HPV. Nossa, eu lembro quando eu trabalhava no Hospital Geral de Guarulhos, e é SUS, né? E a gente da URO, a gente era muito chamado na GEOD lá, porque eles encaminhavam bastante lesões extensas, né? Câncer de colo de útero que já estava com cometimento ureteral, já estava com acometimento localmente avançado. E pacientes jovens, já tive paciente de 35, 40 anos. Uma que eu nunca me esqueço, de 25 anos, com um câncer de colo de útero extremamente avançado. E assim, é triste porque você pensa, poderia ter sido evitado, né? Poderia ter sido evitado. Eu acredito que as gerações futuras vão se beneficiar, né, dessa vacina. Por exemplo, agora as crianças estão sendo vacinadas. 9 anos, você vacina a criança. Sim. Então, assim, acredito que a prevalência vai cair nas gerações futuras. E querendo ou não, acho que talvez que a gente não está protegido contra todos os subtipos, né? Mas os mais comuns vão... E provavelmente vão surgir novas vacinas com outros subtipos, né? Começou a quadra, agora veio a nona. A nona, vão desenvolver outras. Provavelmente devem vir mais vacinas aí, pegando mais subtipos, né? E você já viu algum efeito colateral da vacina? Nunca tive nada. Eu nunca tive nada. Eu também assim, nunca... até é descrito. Local, né? É descrito, pode ficar vermelho, pode dar dor. Reaçõezinhas locais, nada... Que qualquer uma vacina pode dar, né? Mas eu nunca peguei, de verdade. Geralmente, para mulher são 3 doses também? Depende da idade. Né? Se você vai fazer antes dos 19 anos ou depois. Né? Até os 19 anos você vai fazer 2, depois você vai fazer 3. Geralmente, como eu atendo pacientes acima de 19, vai 3 para todo mundo. Vão ser 3 doses, né? Mas, meu filho, homem, 9 anos, tomou 2. Tomou 2. E você fez a quadra ou fez a nona? Fiz a nona. Acho que vale a pena. Quem tem oportunidade, puder fazer a nona, é melhor, né? Inclusive, tem muita paciente que tomou a quadri há algum tempo atrás, não existia a nona, agora tem a nona e nos pergunta se toma a nona. Eu oriento tomar. Porque você vai ter uma cobertura maior, então toma, né? E vai tomar as 3 doses, se for acima de 20 anos, né? Não vai tomar uma dose só, vai fazer a vacinação completa. E tem que esperar 1 ano da vacinação, se a quadrivalente foi feita em menos de 1 ano, você tem que esperar 1 ano para indicar, né? Para ela poder tomar a nona. Entendi. Mas é super válido. Uma dúvida que muitos homens que eu tenho que acabam chegando aqui, que eles ficam, enfim, você faz o diagnóstico do HPV, eles ficam preocupados, poxa, mas e minha esposa, tal, o que ela precisa fazer, né? Além de, obviamente, fazer os exames de rotina, mas será que se aparecer alguma coisa, o que é?
geralmente o que eu oriento geralmente o que aparece foi justamente o que você falou, é a lesão pré-maligna, né? Se a rotina dela estiver em dia, essa transformação, ela geralmente demora, né? Demora. Então, para eles ficarem mais tranquilos, uma vez por ano, mantendo o Papa Nicolau e fazendo essa pesquisa de DNA, Isso. tudo certo. Vai seguir a rotina conforme tá a situação de saúde dela, mesmo que ele tenha sido detectado, né? E mesmo que a mulher tenha sido, por exemplo, o DNA, não quer dizer que ela vá desenvolver câncer de colo de útero, né? Não necessariamente. Por isso que a gente tem que manter o rastreamento, né? Não é para tudo, é o que eu falo, aumenta o risco, mas não quer dizer que você quer 100%. Que é 100%. Na verdade, se ela tiver... A gente até aprende isso, né? Que as pessoas, quando... 90%, às vezes, das pessoas que se expõem, é como se o sistema imune conseguisse driblar aquilo ali e ela não desenvolvesse a doença, né? Então, você vê, a exposição é tão grande, né? Sim, acho que tem estudos que mostram até 80% das pessoas já tiveram contato com algum tipo de HPV. De HPV. Então, se você chega no... Olha o grau da exposição, né? Mas a gente não tem uma quantidade de doença tão grande, porque tendo um bom sistema imune, você consegue controlar a doença, né? Vocês costumam usar imiquimod ou alguma coisa assim? Ai, usa. Mas quando é lesão externa? Externa. Vulva usa. Aí geralmente é mais pro condiloma em si, né? Isso. Para lesão de colo de útero em si, acaba sendo, se detectar alguma lesão pré-maligna, alguma coisa do tipo, acaba sendo, vai ter que tirar, vai ter que ressecar. Vai fazer o CAF, vai ressecar. Vai ressecar. E ressecou, a princípio resolvido. Ressecou, resolvido, acompanha de forma diferente. Porque essa paciente já teve uma lesão, né? Então, depois você vai fazer um controle e não vai ser anual. Você vai fazer semestral 2 anos. Então, assim, o controle ele vai depender do tipo de doença, de lesão que a pessoa teve, né? Eu lembro, acho que sendo NIC 1, NIC 2, NIC 3. Isso, que hoje é lesão intraepitelial de baixo grau e o alto grau. Né? Tá. Então, você vai indicar dependendo do grau da lesão. Acho que deve ser muito parecido com câncer de bexiga. Câncer de bexiga é muito parecido. Tem um alto grau e baixo grau. E a indicação só que aí a diferença é que já é câncer, né? O NIC ainda não é considerado câncer. Ele não é um câncer. Então, a gente tem esse benefício. É por isso que é um rastreamento, né? A gente consegue identificar antes de virar. E dar um tratamento para a pessoa antes de virar. Você tem já atendeu algum caso que a pessoa se recusa a fazer Papa Nicolau e fala, não vou fazer? Não. Eu nunca tive. As pessoas, assim, do consultório são bem orientadas. Né? Porque não faz sentido. Né? Se a pessoa procura um atendimento, eu não vou fazer tal exame. Na verdade, olha que bom, eu não acho isso ruim. Eu tenho até as pessoas que querem fazer fora da faixa etária indicada, a mais, né? E às vezes você tem que explicar. Às vezes a paciente já é mais velha, ela não tem mais indicação, você vê a partir de 65 anos, né? Às vezes não tem mais vida sexual ativa, nada disso. E ela quer fazer, porque ela fez a vida inteira, então ela acha assim, poxa, mas eu tô com 77, 80 anos, por que eu não vou fazer? Né? A gente tem que explicar que é um vírus de transmissão sexual, que ela tem baixa exposição, ou não se expõe mais, né? Na verdade, não tem mais vida sexual ativa, enfim, que foge da indicação, né? Tem algum outro fator de risco para câncer de colo de útero ou ele é... O HPV. Ele é 100% HPV. relacionado ao HPV? Eu achei que tinha outras causas, mas é 100%. HPV. A gente também tem vagina e vulva também, né? Por HPV. Que acaba surgindo. Né, que a gente fala muito do colo, né? Que é o mais comum, né? Inclusive eu estava conversando com um amigo meu que é cabeça e pescoço. Nos Estados Unidos, hoje, o câncer de laringe, o mais frequente é o HPV. Relacionado. Aqui no Brasil ainda é tabagismo. Mas lá o HPV já assumiu. Acredito que aqui talvez, infelizmente, vai chegar nessa estatística. Porque a gente até pegar essa questão da vacina, né? Porque a vacina... Deve ter uns 10 anos que ela saiu no mercado. 10, 15 anos. No Brasil, acho que 2014... 10 anos, 11 anos, assim, né? A gente vai começar a pegar isso daqui 10, 15 anos, a gente vai começar a ver essa redução. Né? Então vai demorar um pouquinho para reduzir essa triste estatística. E até lá vamos fazendo rastreamento. E a questão do preservativo no HPV? Olha, a gente sabe que não vai 100% de proteção. Por isso que existe a vacina e o rastreamento. Mas tem indicação sim, né? Se você você reduz a exposição. Sim. Então, é válido. O que eu costumo, às vezes, orientar é que, assim, não protege 100%.
E é importante ressaltar que as pessoas às vezes pensam exatamente o contrário, né? Ah, eu sempre tive relação com preservativo, e como é que eu vou ter HPV? Não, imagina. E o diferente, né, das outras DSTs. DSTs, né, o HPV ele não precisa ter contato com secreção para transmitir, né? Pele Pele com pele eu simplesmente já transmite. já transmite. Então, eu costumo falar que às vezes, eu não sei se isso tem em mulher, mas em homem às vezes eu pego muito, que isso geralmente no condiloma, né? Tem uma lesão, aí o homem vai lá e raspa a lesão, vai fazer alguma coisa, depila. Geralmente eles raspam com gilete. E aí de uma espalha, ele mesmo se autotransmite para outras regiões. Sim. Você costuma pegar isso em mulher também? Menos. Menos. Mas tem autoinoculação, né? Então tem que ter aquele cuidado, né? E orientar, mas menos. E tem algum sinal de alerta de câncer de colo de útero? Olha, infelizmente, sim, eu não tenho visto isso em clínica privada, mas no SUS, quando eu estudava, havia, né? Infelizmente tem. A gente via aquela secreção lavado de carne, você já ouviu falar? Sabe? Já. Bandeja. Tipo, parece um sangramento. Isso, sabe a bandeja de carne? Quando você tira a carne, não fica aquela água rosa ali? Parece isso saindo vaginal. Então, secreção lavado de carne. É um odor fétido, um odor pútrido. Mulher reclama muito de odor vaginal. Muito. E assim, às vezes você passa o espéculo, você vê secreção fisiológica e a paciente reclama do odor vaginal, que tem outras coisas relacionadas. O tipo da roupa que usa, o tempo de trabalho, enfim, tem outras coisas. Não é um odor de secreção vaginal, é um odor pútrido mesmo, sabe? Sim. E dor pélvica. Dor pélvica, mas para ter isso, ela tá num estadiamento bem Mais avançado. Geralmente nas fases iniciais não tem nada. Não tem nada que a paciente sinta, né? Então, assim, se tiver um sangramento anormal, um sangramento irregular, ou dor pélvica, ou esse odor pútrido, ou essa secreção tipo lavado de carne, uma água rósea, assim, avermelhada, é um sinal. Mas a gente espera não ver isso justamente com todo esse rastreamento. Tem uma coisa que está mudando. Em novembro do ano passado, o Ministério lançou um estudo preliminar de uma proposta de mudança no rastreamento. Eu não sei se você chegou a ver isso, não, porque é mulher, né? Então, assim, propondo fazer o DNA, a pesquisa do DNA HPV para tipos oncogênicos. Isso está ainda preliminar. Então, você faz ali a pesquisa do DNA HPV oncogênico. Veio negativo, repetir em 5 anos. Veio positivo. Em vez de ficar fazendo Papa Nicolau. Exato. Por quê? Porque o DNA HPV, ele tem uma sensibilidade maior, né? Então, você consegue pegar a lesão muito antes até. Então, mudar para isso. Então, faz a coleta do DNA, HPV oncogênico. Veio um oncogênico negativo, repete em 5 anos. Veio positivo, DNA HPV, depende se ele é oncogênico ou não oncogênico. Se ele for não oncogênico, você poder repetir isso em 1 ano. E se vier a presença do oncogênico, aí você indicar a colposcopia e o Papa, enfim. Né? Então, bacana, essa mudança aí, aí a gente veja isso. Você já ouviu falar de autocoleta? Não. Não? De mulher fazer autocoleta? Viram que isso também, assim, não é nada agora, Sim. Né? Mas de ter um kit para autocoleta. Então, vem um kit, chega e ela faz a própria coleta com as orientações. Seria mais da coleta, que acho que ela não vai conseguir acessar o colo do útero dela, né? Não. Ela vai ter que acessar, vai ser uma coleta vaginal. E a sensibilidade será que é boa? Então, eu fico receosa com autocoleta, né? Mas assim, tem que falar que... assim, acho que não tendo nada, talvez seria uma opção, né? Uma opção, mas assim, eu acho que ainda precisa de uma coleta específica, de colo, tudo certinho. Mas assim, essa autocoleta não tem indicação, é só para dizer que existe. Mas desse preliminar aí do Ministério, o que tem futuramente pode acontecer é isso, você começar a fazer só genotipagem do HPV. E não necessariamente o Papa e a colpo. Aliás, a colpo, ela vai ser indicada se o Papa tiver alterado. Então, o rastreamento mesmo era o Papa Nicolau, né? Sim. Que agora vai ser, futuramente, tende a ser o DNA HPV. Bacana. E diagnosticado um câncer de colo de útero, é cirurgia? Cirurgia. E aí vai depender do estadiamento.
Acaba sendo... no caso de NIC, dificilmente se tira o útero, né? Vai fazer um CAF, né? Uma conização a frio, enfim. O CAF é a... É a cirurgia de alta frequência, que você vai com uma alça de alta frequência que ela já corta e coagula, né? Corta e queima, né? É bem bacana, porque é prático, né? Antigamente só tinha conização a frio, então sangrava muito, né? Difícil tecnicamente de fazer, né? E geralmente ambulatorial. Pode ser ambulatorial o CAF, sem problema. E gestante, se tiver com HPV positivo? Gestante vai, inclusive, um dos marcadores de um bom pré-natal é que a gestante tenha feito o Papa Nicolau, né? Muita gente não quer fazer, né? Às vezes fica com medo do sangramento e tal. Pode ter um pequeno sangramento, mas se você não tiver uma... aumenta índice de perda, por exemplo. Se você não tiver uma contraindicação, um colo curto, uma exposição de membrana, tem que fazer, né? E aí vai depender também da idade gestacional e do que foi diagnosticado. Então, só a presença do HPV sem a lesão, não tem um tratamento específico. Se tiver uma doença, depende do grau da doença e a idade gestacional. Mas faz parte do rastreamento, tem que rastrear. E tô pensando aqui, contraindica parto normal, ter alguma lesão no... Não necessariamente. Assim, se você depende. Se você tiver um condiloma ativo, um herpes ativo, você não vai deixar o bebê passar ali, né? Então, nessas condições, claro que não, né? Mas, assim, se você só fez a detecção ali... Não tem porquê. Não tem uma lesão ativa, né? Igual herpes, não tem uma lesão ativa, né? Se você for fazer um rastreamento populacional para herpes simples 1 e 2... Acho que eu nunca vi as sorologias para herpes 1 e 2 com um IgG que não tenha vindo positivo. Então, a pessoa já deve ter tido um contato. Agora, se ela não tem lesão ativa, pode nascer, né, vaginal. Sim. E a questão do ultrassom transvaginal, como que eles entram na rotina aí ginecológica? Então, a gente está falando de rastreamento, é importante a gente falar isso, né? Por que você faz a rotina ginecológica, né? Você faz a rotina ginecológica para você promover saúde, né? Sim. Manter a qualidade de vida e a saúde da paciente, da pessoa, mas para você rastrear uma lesão antes dela virar câncer. Conseguimos isso com o colo de útero. Conseguimos isso com a mamografia. A gente pode até falar disso depois. Mas vamos por ovário. Ovário não tem um rastreamento. Então, assim... você não consegue pegar uma lesão antes dela virar câncer. Então, ele é uma ferramenta que vai te ajudar. Se você tiver um tumor, você não sentiu ali... Talvez um diagnóstico precoce de um tumor já... No exame físico e tal, você viu uma tumoração. Você pode indicar uma cirurgia, mas esse diagnóstico vai ser feito na congelação no intraoperatório. Então, assim, não existe um rastreamento para ovário. Mas por não existir um rastreamento para ovário, eu não vou fazer um ultrassom transvaginal? Não, você pode fazer, né? Justamente para ver essas situações. Ele é interessante até, por exemplo, tem paciente que desenvolve uns cistos muito grandes de ovário, né? Isso pensando fora do câncer. Fora da parte oncológica. Né? Oncológica. Uns cistos grandes de ovário. E tem muita dor abdominal e você, de repente, não sabe o que é. Ela desenvolveu um cisto, esse cisto pode torcer. Isso é uma urgência, é super grave, né? A dor, o paciente pode perder o ovário, inclusive. Torção ovariana. Então, assim, ajuda também a gente, às vezes, ver, olha, um cisto enorme, já fala para o paciente, interromper a atividade sexual, a atividade física, né? E a gente vê se ele regride ou não. E para a questão de câncer de endométrio, tem... Endométrio vale. Então, ovário não tem o rastreamento, o endométrio, ele não vai fazer diagnóstico. Né? Mas se você vê o endométrio espessado ou com característica alterada, heterogêneo e tal, ele é uma excelente ferramenta para você, né, de boa sensibilidade, para você encaminhar para a esteroscopia. Aí você viu um endométrio ali espessado, heterogêneo, característica diferente, às vezes a gente vê, já indica fazer esteroscopia. Aí entra com a esteroscopia, biopsia e tem um diagnóstico. Então, é válido, sim. Então, hoje entra aí o Papa, né? Ainda está com o Papa, talvez o DNA entre aí no futuro. Para os seus pacientes no consultório, você faz o DNA para todas? Faço. Aí a gente já faz a coleta na citologia líquida. Você já consegue, lá na mesma coleta, você já só fazer um xizinho ali, eles já fazem o rastreamento. O ultrassom transvaginal. E aí agora entrando na questão de mama, né? Especificamente.
porque recentemente, né, teve o Novembro Azul, estamos em abril, mas o Novembro Azul foi bem polêmico. Novembro não, o Outubro Rosa, né? Novembro Azul é o meu. O Outubro Rosa. Que surgiram algumas polêmicas, né? Gente falando que câncer de mama não existe, que mamografia é o que causa câncer de mama. Acho que talvez esse seja um dos assuntos mais importantes a serem falados, né? Nossa, é tanta desinformação. Eu estava conversando ontem com um colega que eu vim aqui entrevistar. Eu não sei se... Porque assim, são profissionais que se titulam médicos falando isso. Eu não sei se essas pessoas estão mal informadas. Eu não sei se elas estão mal intencionadas. Ou pior, os dois. Justo. Porque assim, não dá pra entender um médico falar que câncer de mama não existe. Que mamografia dá câncer de mama. É triste. É triste, porque essa informação chega, né? E assim, às vezes é tudo que a pessoa quer ouvir. Porque assim, não sou mulher, nunca fiz uma mamografia. Mas minha esposa faz, enfim, as coisas... É um exame desconfortável. É desconfortável. Então, é tudo que é igual um exame de próstata, tudo que ele quer ouvir, que ele não precisa fazer um toque retal. E aí a pessoa se pega nisso e... Eu sou mastologista, vou fazer minha mamografia, sua mão, suando. Dá medo, é ruim, é desconfortável. Mas tem que fazer. Sim. Tem que fazer. Então, assim, eu acho que é interessante a gente conversar com o paciente, né? Mostrar para o paciente, até isso mesmo que eu falei agora. Olha, eu também tenho que ir lá fazer. Sim. Não é legal, né? Mas tem que ir. Nossa, foi bem ruim isso ano passado, né? E a mídia alcançou muitas pessoas, né? Sim. Então, mamografia, ela é o exame para você rastrear câncer de mama. Ah, mas eu fiz um ultrassom, eu quero só fazer ultrassom porque a mamografia dói. Eu não posso fazer uma ressonância? Não, você tem que fazer a mamografia. A mamografia detecta lesões que a ultrassonografia e às vezes a ressonância não vão detectar. Calcificação você só vê na mamografia, então ela é o exame de rastreamento e tem que ser feito a partir dos 40 anos, anualmente, tá? E o que acontece? Estavam querendo até jogar essa idade mais pra frente ou espaçar o período, mas isso não é válido. Por quê? Você vê cada vez mais pacientes mais jovens com câncer de mama e tem aquele câncer de intervalo, que é justamente entre o intervalo de uma mamografia para outra. Às vezes a paciente vem e fala, poxa, mas eu fiz uma mamografia do ano passado, estava normal e agora veio com câncer. Infelizmente, pode acontecer. Então, a partir dos 40 anos, uma vez por ano, você tem indicação de fazer sua mamografia. E a ultrassonografia de mamas, ela entra para ajudar a melhorar o diagnóstico. Por quê? Uma paciente com 40 anos é uma paciente que tem uma mama muito densa. Até 50 anos pode ter. Então, uma ferramenta para te ajudar numa mama muito densa em alguma lesão que não tenha ficado tão clara ali no rastreamento da mamografia, tá? Mas ela não substitui a mamografia. E a mamografia, ela, na verdade, é para detecção precoce, né? Você não consegue detectar uma lesão pré-maligna igual, por exemplo, no câncer de colo de útero. Consegue. Consegue? Consegue. Então, ela também é considerada como um aquele que eles chamam de preventivo, como um rastreamento, né? Você consegue pegar lesão, por exemplo, hiperplasia ductal atípica. É uma lesão, você vai classificá-la de acordo com o sistema BIRADS, né? Então, uma lesão de suspeição, você vai indicar a biópsia. Ela pode ser suspeita para câncer, que é um BIRADS 4, ou provavelmente câncer, que é um BIRADS 5. Você vai fazer a biópsia ali. Às vezes, você não pega um câncer de mama invasivo, mas você pega uma lesão precursora, que se você deixar ali, em alguns anos ela vai virar câncer. Então, olha o benefício. Ou você pega um carcinoma in situ, que ele ainda não é um invasor, não conseguiu não deu metástase ainda, e você cura, né? E aí, nesses casos, geralmente você tira só o tumor, você não precisa tirar a mama inteira. Na verdade, há algum tempo, não se tira mais a mama inteira. Assim, antigamente não tinha rastreamento, né? Então as pessoas não faziam exame. Infelizmente, elas só tinham lesões palpáveis. Você não lembra propaganda de autoexame? Lembro. Você tá vendo propaganda de autoexame atualmente? Parou. Parou, né? Por quê? Porque antes era indicado o autoexame. Hoje, pensa, se você fizer um autoexame e você identificar uma lesão, porque já tá avançado. Se um leigo tá detectando um nódulo... Isso já tá avançado. Pelo menos, por exemplo, para a próstata, né, o limite de detecção de um nódulo é em torno... Quando é muito experiente, de meio a 1 centímetro. De meio centímetro. E mama deve ser muito parecido, né? 1 centímetro. Geralmente é o limite de detecção 1 do centímetro. especialista. Exato. Agora, você imagina do leigo.
Vai ter mais que 1 centímetro, com certeza. Com certeza. Então, geralmente, é uma ferramenta que você faz um diagnóstico que já era para ter acontecido antes. Antes. Então, assim, claro, a gente vai orientar as pessoas. Se tiver secreção mamilar, né, procurar o médico. Se tiver alguma alteração na pele, ou abaulamento, uma retração do aspecto, ou se palpar alguma coisa, é claro, tem que procurar o médico. Mas o autoexame, ele não pode ser uma ferramenta de diagnóstico, de rastreamento. Né? Se você tem a mamografia que vai te ajudar a detectar lesões não palpáveis, sim, ou antes de uma lesão precursora ou um carcinoma in situ, antes de virar câncer. E mamografia, balela, não existe nenhum tipo de efeito, tirando o desconforto do exame, nenhum efeito colateral. E assim, dão para paciente a proteção tireoidiana, na verdade não precisaria, né? Porque é um raio-x, né? Então, assim, não é uma tomografia, né? É um raio-x. A taxa de radiação é super baixa. Então, assim, não vai te trazer problema você fazer só mamografia anual. A gente tem que fazer, às vezes, mamografia de 6 em 6 meses. Se a pessoa tiver ali com uma categoria 3, que a gente provavelmente é benigno, mas a gente tem que seguir em menos tempo, a gente vai fazer esse rastreamento, esse controle precoce, sem problema nenhum. E num dos episódios aqui veio o Dr. Paulo, né, que ele é um oncologista, e aí a gente conversou um pouquinho daquelas mutações de BRCA2. Tem alguma indicação de, por exemplo, você começar esse rastreio antes de 40 anos? Você vai conversar com a paciente, né? Tem as pacientes que a gente chama de risco populacional habitual, que todo mundo tem um risco, né? Sim. Qualquer paciente, né? Pensa, se você olhar pela janela, a chance de você apontar uma pessoa, apontar outra é a mesma. Então, esse seria o risco populacional habitual. Existem pessoas que têm alto risco. Aí você vai avaliar de acordo com isso, né? E as indicações também são de acordo com isso. Então, por exemplo, uma paciente que teve um linfoma, fez uma radioterapia do tórax, essa paciente vai ter que começar a rastrear antes. Tá? Então, assim, você, sei lá, teve a radioterapia, passou 8 anos, vai rastrear. Uma paciente que tenha um parente de primeiro grau com câncer de mama. 10 anos antes do diagnóstico do parente de primeiro grau, você vai começar a rastrear. Mas a gente nunca faz a mamografia antes dos 25 anos. Tá? Porque a mama é muito densa e não vai ter benefício. Tá? Então, assim, 10 anos antes do diagnóstico do paciente de primeiro grau, nesse caso de paciente de radioterapia torácica, uma paciente que já tenha tido uma lesão com atipia, uma lesão precursora, ela vai ter um rastreamento antecipado, então não vai chegar lá com 40 anos para começar, vai ser antes. Os testes genéticos, eles não entram de rotina nesses casos? Não entram, não entram de rotina para a população geral. Você pode avaliar de acordo com o histórico familiar. Se tiver histórico familiar, aí geralmente você faz a pesquisa genética das mutações do BRCA2. BRCA1 e BRCA2, que é o painel mamovário. Então, você faz a história clínica. Se ela tiver uma indicação baseada no histórico familiar, aí você indica o BRCA1 e BRCA2. Tem outros painéis, né? Tem um painel genético ampliado, que aí vai depender de caso a caso, mas o mamovário você faz assim. Entendi. Show. Bom, então, para todo mundo entender, câncer de mama existe, mamografia não faz mal, pelo amor de Deus, gente. Vamos fazer os exames. Justo, por favor. Você já teve alguém que recusou mamografia? Já. Aí deve Papa ser mais Nicolau difícil. não, mamografia já. E o medo era esse? O medo é a radiação. E tem gente que tem medo... É engraçado que esse medo da radiação, a pessoa vai no pronto-socorro com qualquer dorzinha, ela quer fazer uma tomografia que tem muito mais radiação. E a outra questão também nunca tive por radiação, já tive por radiação, mas também pela dor. Ah, mas eu não posso fazer ultrassom? Porque eu fiz ultrassom, entendeu? Não pode. Pode entrar. Oi, câmeras. Vocês dão licença aqui no momento do TrioCast que eu vim cumprimentar aqui a Priscila. Ai, tudo bem, amiga. Saudade. Saudade. E aí? Vocês estão assim... apenas ouçam esse episódio, entendeu? Dá licença aqui que a gente volta agora pro host. Pronto, agora eu vou fazer o episódio super tranquilo. Amiga, agora. você pode ficar despreocupado. Você já parou de gravar? Tá gravando? Não, tá gravando. Então, ótimo. Pode deixar ver aí. Vocês veem que é muito tranquilo gravar podcast. Eu comecei tensa, tô desenrolando. É isso aí, vai falar. Isso aí. Você viu? Tá indo super bem. Tô no minoxidil. Tô aprendendo muita coisa aqui de HPV em mulher que eu não Vocês sabia. sabem, né? Eu preciso Aqui, orientar ó, meus pacientes. Mastologista. Indicada. Figura.
Ela tem uma energia muito boa, né? Fora de série. Eu nem sei onde a gente tá, falando Deixa eu arrumar aqui, ó. do BRCA, né? Do BRCA e da mamografia. Então, mamografia... né? Então, todas as mulheres a partir dos 40 anos de idade e Anual. vai depender. Isso. Mais alguma coisa para rastreio? Então, mulheres, Papa Nicolau, ultrassom transvaginal e mamografia. E mamografia. Fora dos exames laboratoriais, enfim. Isso, lembrando... Às vezes, a mulher costuma muito acompanhar muito com o ginecologista, né? E ver a questão do colesterol, ver a parte do tireoide, essas coisas Isso. acabam... O ginecologista acaba sendo clínico, né, da mulher. Clínico da mulher. É isso aí. É bacana isso. A saúde óssea a gente vê mais pra frente, né? Mas pós-menopausa e tal, tem essa questão também. Mais alguma coisa com relação a rotinas, rastreios e... Não, eu acho que era mais isso mesmo que tinha importante. Vamos começar a falar um pouquinho de climatério? O que é o climatério? Climatério é o período que antecede a menopausa, né? A menopausa, ela é 1 ano sem menstruação. Então, a menopausa, você só vai fazer o diagnóstico dele tardio, né? Ficou 1 ano sem menstruar, puxa, então minha menopausa foi o ano passado, né? Só que as coisas, elas não acontecem de uma hora para outra. Você vai perdendo a sua taxa hormonal de forma gradativa, né? Então, mais ou menos 5 anos antes do diagnóstico da menopausa, você começa a ter os sintomas climatéricos, que eles são muito variáveis de paciente para paciente, e tem paciente que não tem, tá? Tem paciente que chega no consultório e fala, eu vim tratar minha menopausa, tá? E o que você tem? Não tenho nada. Eu só não menstruo mais. De menstruar. Exato. Essa é uma felizarda, né? E geralmente os sintomas mais comuns que você observa são o quê? Fogacho. Que é aquelas famosas crises de calor. De calorão. É a falta de estrogênio, né? Então, você vai ter ali a falta de estrogênio e da progesterona que teu ovário produzia, né? De forma gradual, ele vai cair no climatério. Então, antes de você menopausar, você começa com os sintomas como alguns fogachos não tão frequentes, nem tão fortes. Ela ainda menstrua, mas ela pode mas ela já começa a ter os sintomas. Irregularidade menstrual é muito frequente. Então, assim, puxa, fiquei 2 meses, 3 meses sem menstruar, acho que eu tô na menopausa. Aí, quando menstrua muito, sangra muito. Então, irregularidade menstrual, insônia, irritabilidade, humor deprimido. Então, são vários sintomas, né? Mas a gente vê isso ficando cada vez mais frequente na vida dessa paciente. Então, é um período que muitas vezes a gente entra com alguma coisa ali para ajudar na qualidade de vida. É isso que eu ia perguntar. E como é que entra a questão, por exemplo, da reposição hormonal nessas pacientes? Então, você pode fazer muitas vezes fitoterápico, antidepressivo, com efeitos colaterais para diminuir o fogacho, né? Para você não necessariamente dar o hormônio logo, né? Você tem uma indicação para você tratar com a terapia de reposição hormonal. Você tem uma janela de oportunidade, né? Para você fazer o hormônio. E ele pode ser usado por 10 anos ou até os 60 anos, hoje, né? De repente, isso pode mudar. Sim. Então, já que você tem tanto tempo para usar, nesse período, de repente, tratamentos alternativos, se segurarem os sintomas, valem a pena. Então, a terapia de reposição hormonal para os pacientes é mais para tentar controle de sintoma, é isso? É controle de sintoma. Existem efeitos ruins da menopausa para a saúde, isso é fato. Síndrome gênito-urinária, uma paciente que tem um ressecamento vaginal muito importante, dificuldade de ter relação, infecção urinária de repetição, né? Então, tem aplicabilidade para isso e é ótimo, né? Até tópico é ótimo. Redução de massa óssea, cognição. A paciente fica esquecida, fica confusa. Então, tem benefício em usar a terapia de reposição hormonal, sim, se puder, não só para os sintomas, mas para essa parte também, né? A reposição hormonal feita nessa questão da menopausa, do climatério, porque um dos fatores de risco para câncer de mama, pelo que eu me recordo, era a exposição hormonal prolongada. Exato. Então, talvez um dos principais medos de você, esse tempo seja isso. Tempo e dose dependente. Então, assim, se você tiver que ofertar a terapia de reposição hormonal, primeiro, tem que ser uma paciente que não tenha risco fora do risco habitual populacional. Então, é uma paciente de risco habitual populacional, então, ok, que está sofrendo, né, com os sintomas climatéricos, se puder, para fazer aquela terapia sistêmica.
para todo mundo que não tivesse risco, seria interessante fazer terapia tópica, geniturinária, né? Eu acho que isso é válido. A tópica tem alguma contraindicação? Porque, assim, às vezes eu recebo muito paciente que tem infecção urinária de repetição, né? E um dos tratamentos coadjuvantes que ajudam bastante é justamente para os pacientes que já entraram na menopausa, a terapia tópica. Mas eu sempre peço, não, você precisa passar com o ginecologista, ver se está tudo bem, porque não dá para você usar hormônio sem saber se, pelo que eu me lembro, também tem fator de risco para câncer de endométrio, né? Sim. Então, tópico tem alguma contraindicação? Então, tem um pouco de absorção, né? Então, o paciente de alto risco para câncer de mama, ou câncer hormônio dependente, né? Mama, endométrio, não usar. Aí a gente tem o ácido hialurônico, que é uma opção, e o laser. E o laser. Né? Então, assim, não tem como não tratar. Sim. E uma vez instalada a menopausa, depois de 3 anos, você começa a ver a mucosa atrofiando, a paciente tendo secura, desconforto na relação. E mesmo para quem não tem relação, porque às vezes a gente escuta muito, doutora, mas eu não tenho relação, eu não preciso tratar. Precisa. Porque depois você começa a ter infecção urinária de repetição, e infecção urinária é muito grave. E às vezes a gente vai... Às vezes eu sou chamado para sondar mulheres que tá tão atrofiado que a uretra muda de local, ela entra quase dentro da vagina. Olha só. A uretra desce. Você vai ver, a hora que você vê, você tem que praticamente... E aí você entende por que essa pessoa tá tendo infecção urinária. Porque não foi tratada. Desceu. E às vezes tem muita queixa de ardência, né, vaginal. Ardência vaginal. Relacionado a essa... Sangramento. A atrofia, às vezes, é tão intensa que a paciente começa a ter sangramento. Aí, uma paciente idosa, pós-menopausa, tem sangramento, você vai pensar que é atrofia? Você vai querer afastar câncer de endométrio, câncer de colo. Às vezes, não dá nem para avaliar no exame especular, porque a atrofia é tão intensa que fica uma colposcopia insatisfatória, um Papa Nicolau de significado indeterminado, justamente porque não tratou. Então, eu acho que hoje você tem que orientar a paciente que ela tem que tratar. No climatério já. No climatério já começa a tratar. Começa a vir com queixa de secura, já no climatério já começa a tratar. Por quê? É tópico, então... Sim. Qual é a idade esperada da menopausa? 51. O que é uma menopausa precoce? Seria antes dessa fase, antes dos 45. Antes do 45. Mas a média da mulher é por volta dos 51 anos. E aí o climatério, então, pode durar 46 até os 51, vamos supor. Né? Passou dos 45, começa a ter sintomas, queixas, tal, fogacho, humor deprimido, diminuição de libido. E aí... Agora que você entrou no tema que eu já vou aproveitar e já vou puxar com essa questão de libido. Já recebi pacientes fazendo reposição de mulheres fazendo reposição de testosterona. Como é que tá isso daí? O que tem de evidência, de benefício? Olha, vamos falar de sexualidade da mulher? Sim. Sexualidade da mulher é diferente do homem. Né? Bastante. Então, assim, a sexualidade da mulher é complexa. Para ela tem vários fatores envolvidos, né? Então, a mulher tem fatores da criação, fatores da religião, fatores culturais, abuso prévio, né? O relacionamento em que ela tá. Então, tem vários fatores que vão fazer essa mulher ter uma vida sexual ativa ou não, e boa ou não, né? Então, assim, hoje... indicação de testosterona para desejo sexual hipoativo é off-label, né? Você não tem aqui no Brasil uma liberação para você usar testosterona, né? E o uso, ele é assim, indiscriminado. Todo mundo usa. Então, você não tem uma liberação para você usar. Tá? Então, se eu for usar numa mulher com desejo sexual hipoativo, eu posso fazer o uso, mas assim, eu não tenho um respaldo. Eu não tenho um guideline, eu não tenho uma indicação. Olha, eu vou prescrever tanto e vou fazer dessa forma. Entendeu? E é importante ressaltar, porque assim, a dosagem de testosterona... A mulher, por natureza, tem testosterona menor, mais baixa. E quando o limiar de detecção do exame, ele tem estudos que mostram que, a depender do tipo de exame que é feito, né? A quimioluminescência, que é geralmente o que o pessoal mais faz... tem erro de 70% no exame. Ou seja, pode ser 70% para mais, 70% para menos. E olha a exposição que você vai colocar. Então, assim, por exemplo, eu não tenho nada que me embase a prescrever. Eu não tenho nenhum suporte, eu não tenho nenhuma liberação. Se eu quiser usar no desejo sexual hipoativo, vai ser off-label. Como eu faço o diagnóstico do desejo sexual hipoativo? Não é dosando testosterona. Exato. Justamente por conta disso que você falou. E o que a gente vê? Olha, doutora, eu vim aqui porque a minha testo tá baixa.
É isso. Primeiro, você é mulher, sua testosterona já vai estar baixa mesmo. Muitas vezes vem uma mulher usando pílula contraceptiva antiandrogênica, que já vai fazer mais baixar ainda o que você já Sim. tem, querendo usar testo. É um contrassenso. Não faz sentido Não algum. faz Você tá sentido tirando de um lado e nenhum, colocando do outro. colocando do outro, tá enxugando gelo. Então, assim, a gente pega muito isso. Então, dosar testosterona. Tem essa questão que você falou, ó, só vai pegar, vai ter uma indicação real de você fazer hiperandrogenismo. Aí, talvez, você tenha uma Eu acho que indicação. até, não sei se ela chegou a passar com você. Eu lembro que eu te encaminhei uma paciente que ela chegou em mim e falou, doutor, você é minha última... Minha última opção. Uma dor na região vaginal que não passava. Falei, mas assim, mas o que eu tenho? Eu sou urologista. Aí, não, porque me pediram pra passar com você. E com 1 hora de conversa, entendendo. Quando eu fui ver os exames, ela sacou uma receita de gel de testosterona. E a testosterona dela tava 150. Ou seja, era uma testosterona, não é de homem, mas é muito alta. Quando eu fui examiná-la, o clítoris estava aumentado. Eu lembro. Mas E aí eu falei assim, a sua queixa está aqui. Eu não tenho o que fazer. Já tá instalado. Já está instalado. Isso é muito ruim. Às vezes a pessoa não tem noção ao que ela vai se expor. Então, é isso. Fora os efeitos colaterais, Sim. né? Então, tá um uso indiscriminado. Não tem Você pega bastante no consultório? Não tem embasamento, mas todo mundo usa, então eu também vou usar porque eu tenho benefício. Isso é outra questão, a famosa modulação hormonal que o pessoal fala. Isso. Eu costumo falar que não existe modulação hormonal. E dosar testosterona para mulher. Se você tiver... Foi justamente isso que você falou, da questão laboratorial, vai ter indicação. Se você tiver sinais de hiperandrogenismo, de repente você tem um tumor ovariano que tá te dando... SOP, né? Essas coisas. Isso, aí é válido, mas assim... Doses baixas, o erro é tão grande e mulher é tão baixa que não é isso que vai te fazer prescrever. Na verdade, você nem deve prescrever. E no caso do desejo sexual hipoativo, o diagnóstico é clínico. Sim. Então, assim, e o tratamento off-label, então, assim, a gente vê uso para tudo. Libido, tanto em homens, já é uma coisa complexa. Mulher. Muitas vezes a libido no homem não está relacionada com a testosterona. Às vezes, eu devo estar com a testosterona baixa porque minha libido está baixa. O cara não está dormindo direito, ele tá estressado, ele tá com problema na família, ele tá com problema... Mano, ele não vai ter libido. É igual a mulher. Geralmente é alguma coisa muito mais psicogênica do que hormonal em si. Mulher, a gente vê depressão. Depressão é um fator que faz cair a libido mesmo. Autoestima. Né? Às vezes ela não tá legal, teve um ganho de peso, não tá se sentindo bem, faz cair. Problemas de relacionamento. Então, são outros fatores não hormonais. A gente pega o relacionamento, às vezes, do casal, né? É um relacionamento conturbado, é um relacionamento que o homem não se cuida, a mulher não se cuida, nenhum dos dois, nenhum mais tem atração um pelo outro. A libido vai lá embaixo. Então, e aí, nesse caso, você vai prescrever a testosterona? Você tá dando não tem nada a ver. Não adianta nada. E então a pessoa vem te procurar como a salvação sendo a testosterona, porque ela precisa da testosterona, não é. Ela tem que resolver os outros problemas dela, né? E outra, você prescrever a testosterona, quanto efeito colateral e quanta doença você não vai promover, né? Efeito colateral, que é péssimo para mulher, queda de cabelo, alopecia androgenética, você pega paciente usando com queda de cabelo, acne, né? O clitóris. Hipertrofia do clitóris é uma coisa que não regride e é muito ruim, né? Não tem o que fazer, nem cirurgia, né? Enfim, e fora os outros riscos. Mesmo suspendendo o uso, não regride. Não vai regredir, infelizmente, já instalou. Porque acaba sendo um tecido que cresce. Ele hipertrofiou, acabou. Como é que você vai ressecar na cirurgia? Ela não vai ter mais relação sexual, ela não vai ter mais nenhuma sensação na relação sexual, não existe, né? Também era uma coisa que eu tinha essa dúvida sincera, porque assim, você vê falando testosterona e acaba sendo tão que você começa a ficar na dúvida, pô, será que eu tô desatualizado? Não, a gente tá fazendo certo, só que às vezes as pessoas querem uma prescrição apenas, né? E acha que às vezes a pessoa acredita que aquela prescrição vai resolver o problema dela, ela acredita que sim, porque é vendido isso pra ela. Sim. É vendido isso na mídia. E é igual o estradiol. O estradiol para homem também agora tá na moda que baixo libido é porque o estradiol tá alto no homem. E é que eu falei, o homem também tem estradiol, geralmente, óbvio, num nível muito mais baixo que mulher. E o estradiol do homem vem da conversão, né, da testosterona em estradiol pela aromatase
geralmente para um tecido adiposo. É gordura periférica. Gordura periférica. E acompanha. Toda vez que você aumenta a testosterona, o estradiol aumenta junto. Então, existe só uma questão de uma correlação que você faz a divisão da quantidade de estradiol pela quantidade de testosterona. Se houver uma inversão da relação, que é acima de 0,1 que eles colocam, aí pode ser que esse cara esteja com aromatizando demais, né, que a gente chama. Mas isso é muito mais para questão de infertilidade que o pessoal acaba usando. Mas o pessoal às vezes fala, eu já recebo perguntas no Instagram, doutor, meu estradiol tá alto, é por isso que minha libido tá baixa? Não, não é. Não é por causa disso. É querer achar uma desculpa muito fácil por um problema que às vezes é muito mais complexo. Muito mais complexo, justo. E aí tem sido prescrito, né, e a gente vê cada vez mais, e o CRM já se posicionou, né, contra o uso, porque tem uso para tudo agora, né. Até você vê paciente com vigorexia, né, paciente realmente a pessoa não vive sem, porque ela tem um distúrbio de imagem, ela precisa se ver forte e cada vez mais forte, né? E a gente tem esses casos de infarto em paciente jovem, sim, porque hipertrofia músculo cardíaco, né? Tumor hepático, enfim, é muito ruim. E eu acho que ainda o uso de academia, né, que as mulheres às vezes entram nessa onda, eu costumo falar, se você souber todos os efeitos colaterais que você está sendo submetido e você quiser usar, eu não prescrevo. Mas se você quiser usar e você está sabendo do que está acontecendo, paciência. Paciência. É igual o pessoal vai, então vamos comparar o uso de hormônio com cirurgia plástica, porque a cirurgia plástica também tem riscos. Concordo, acho que é alguma... Mas o grande problema é que quem vende a testosterona, quem vende esses hormônios, não falam dos riscos. Exato. Eles falam que vai ficar tudo bem, aí eu já vi receitas para homens, né? Tinha mais de 30 itens de manipulados. Pessoa tomando testosterona, Aí você toma o efeito para evitar a questão hepática, o efeito para evitar a hipertrofia cardíaca, ele bloqueia a aromatase. Tamoxifeno. Ele usa o tamoxifeno, ele usa 1 zilhão de coisas para tentar minimizar efeito colateral. E não consegue, obviamente. Aí ele chega aqui com o testículo pequenininho, porque atrofiou o testículo, porque ele está tomando 1 zilhão de testosterona, e ele fala, doutor, ninguém me falou que isso poderia acontecer. Não. Eu acho que isso é crime. Exato. A pessoa não sabe ao que está se expondo. Isso é crime, porque você está vendendo... E isso é justamente para vender, porque aí o cara cobra R$1.500, R$2.000, a gente conhece R$1.500, R$2.000 uma consulta, para vender uma prescrição e vender uma falsa ilusão de que vai resolver o problema. E que ele nem deveria... que ele nem poderia vender. Sim. Né? Porque a gente não pode prescrever isso para isso. Né? Um hipogonadismo... de outros fatores, aí é outra história. Aí você tem uma indicação Sim. precisa para você prescrever um hipogonadismo masculino ali e tal. Agora, fora disso, não tem. Então, testosterona em mulheres, a princípio, nenhuma indicação. Não. Se você for tentar fazer para desejo sexual hipoativo, é off-label e ainda é muito controverso. E é muito controverso e você tem que fazer um diagnóstico clínico do desejo sexual hipoativo que ele é bem difícil de ser feito, porque é muito difícil uma paciente se enquadrar realmente no desejo sexual hipoativo. Muito difícil, mesmo. Você tem vários critérios, né? Então, a paciente, ela não pode ter... não tem fantasia sexual, ela não tem relação sexual, ela não tem a iniciativa de procurar o parceiro e quando o parceiro a procura, ela também não corresponde. Quando ela é estimulada, ela não tem sensação prazerosa nenhuma, nem a estímulos externos, tipo verbal, nada disso, nem ao estímulo sexual direto. É muito difícil você ver uma paciente se enquadrar em tudo isso. E esses sintomas têm que durar 6 meses e tem que trazer angústia para a paciente. Então, assim... será Sim. que todo mundo se enquadra nisso? E será que, se enquadrando, qual é a causa disso tudo? Qual é a causa disso tudo, né? Será que é a testosterona? Porque assim... será que ela não tá com uma depressão? Baixa, né? Será que ela não tá num relacionamento que ela não tá gostando Sim. mais, né? Então, tem tudo isso, né? Então... porque às vezes eu já encaminhei pacientes para psiquiatra aqui justamente por conta disso. Às vezes você começa, eu não tenho mais desejo sexual, mas você vê ele não tá com desejo sexual, ele não tá mais com vontade de jogar bola com amigo, ele não tá mais querendo sair para comer. O cara tá nitidamente num quadro depressivo. E ele acha que o problema é a libido. E que você vai dar testosterona e vai resolver. Então eu acho que nesse ponto homens e mulheres acabam sendo... E concordamos. Concordamos.
Show. Gabi, acho que podemos ir para os finalmente. Falamos bastante. Algo que você queira falar mais? Eu só queria agradecer, né, a oportunidade da gente conversar, de trazer informação, de desmistificar essas questões, né, que vêm de forma errada, de desinformação e de desserviço para as pessoas, né, como não realizar mamografia, não realizar rastreamento ou uso indiscriminado dessas medicações. Show. Eu acho que o objetivo desse podcast justamente é isso. Eu conversei ontem com o colega que estava aqui e ele até estava falando, a gente vê bastante, muita gente, a internet ela é muito boa para muita coisa, mas ela deu voz para muita gente. E eu percebi que os bons profissionais estão calados. E foi isso que eu falei, bom, vamos dar voz para os bons para ver se a gente começa a baixar um pouco, porque os ruins não vão se calar, porque eles precisam fazer isso, eles precisam da polêmica, eles precisam porque eles não têm outra coisa a oferecer. Exato. Eles não têm. Se uma pessoa passar mal na frente dele, ele não sabe socorrer. Sim. Então, os bons precisam começar a vir para a população, para a gente tentar mitigar um pouquinho do dano que essas pessoas estão causando, já que infelizmente a gente não tem uma fiscalização adequada, né? Sim. Gabi, muito obrigado. Agradeço. Tá? E para você que ficou com a gente aqui até o final, muito obrigado. Não deixa de curtir o vídeo, se inscreva no canal e até o próximo episódio.